Olá, graça e paz, amados. Vamos dar início ao nosso discipulado. Hoje é a última aula, a última aula da lição número 4, onde nós estamos estudando a doutrina dos batismos. Por que batismos? Porque a Bíblia fala de alguns batismos. O principal, nós estamos estudando o batismo em Cristo, que é essa realidade espiritual que nós passamos quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos batizados em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Ou seja, você se converte ao Senhor espiritualmente. Isso é uma realidade, não é uma realidade física, uma realidade espiritual. O seu velho ser, o seu espírito velho, aquela velha criatura, a natureza pecaminosa é lançada com Cristo na sua morte. Ao mesmo tempo, você nasce de novo, você recebe um novo espírito da parte de Deus. Isso estava predito desde o Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel, quando o Senhor ali falava que daria um novo espírito ao homem. Então, nesse caso, nós somos batizados em Cristo e confirmamos essa realidade quando nós nos batizamos nas águas. Vimos que o batismo nas águas não tem poder de salvar o homem, ele é uma confissão pública de que você está aceitando a obra completa de Cristo, se comprometendo, confirmando que você está disposto a morrer por amor a Cristo, morrer para o mundo, para o pecado e viver para Deus. Nós vimos que o terceiro tipo de batismo falado na Bíblia é o batismo no Espírito Santo, que na verdade é um revestimento de poder. É uma experiência posterior à salvação, não deve ser confundido com a salvação, contudo não é algo pontual, ou seja, você recebe o batismo no Espírito Santo, nunca mais você precisa orar, nunca mais você precisa fazer mais nada. Isso não é verdade. É necessário que a gente tenha uma vida de se encher do Espírito, cantando, louvando ao Senhor e fazendo tudo aquilo que nós já vimos em Efésios. O sinal do batismo, nós vamos iniciar aqui essa parte falando sobre o sinal do batismo. Aqui em Atos capítulo 2, versículo 4, diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Então vemos línguas estranhas, que eu vou explicar o que é. Em Atos 10, 45, 46, diz assim: E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Em Atos 19:6 diz: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então vemos aqui louvor, em Atos 10, eles não apenas falaram línguas, mas eles deram louvor, começavam a magnificar a Deus. Nós vemos em Atos 2 que eles falaram em línguas, com variedade de línguas, e houve interpretação de línguas também, mas não estamos estudando os dons espirituais propriamente ditos, porque esse vai ser tema da próxima lição. Vemos o dom da profecia se manifestando aqui em Atos 19:6, vemos a ousadia sobrenatural do apóstolo Pedro. Então são sinais que mostram que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus ela começa a se manifestar através de você. Mas nós vemos este sinal de línguas aparecendo aqui. Na minha própria experiência, nós já ministramos o batismo no Espírito Santo, evangelismo e batismo no Espírito Santo, muitas vezes. E a nossa experiência é que a grande maioria das vezes, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela fala em línguas. Tem exceções. Eu sei que cada igreja tem a sua forma de crer, mas eu me baseio na Bíblia, mas também tenho a minha experiência. Um exemplo, eu falei em línguas quando eu fui cheio do Espírito Santo, mas não só isso, eu glorificava a Deus. Então isso aqui que ele diz, e ele diz aqui em Atos 10, 45, 46, falar em línguas e magnificar a Deus. Eu senti um forte impulso de magnificar a Deus, de glorificar. E perdi totalmente a vergonha. Eu era muito tímido, muito envergonhado. Então eu pude experimentar a ousadia, pude experimentar o desejo de glorificar a Deus muito forte e falar em línguas.
Oriana, né, minha esposa, ela foi cheia do Espírito Santo, ela não falou em línguas, ela começou a ter visões de anjos, e ela começou a ver anjos sem parar, direto, e sentia um calor muito forte ao redor dela. E aqui fala também a profecia, né? Eu nunca vi a pessoa ser cheia do Espírito Santo, pela primeira vez, pelo menos, e profetizar, mas está aqui na Bíblia. Ok, gente? Então, por que isso? Quando você se enche do Espírito Santo, esta realidade do Espírito, ela se manifesta no seu corpo, na sua alma, passa pela sua alma, pela sua mente, pelas suas emoções. Eu vejo isso, já dezenas de pessoas que a gente já ministrou o batismo, e pessoas dançam, pessoas começam a cantar, porque você começa a manifestar a realidade espiritual. O Espírito Santo ele vai glorificar a Deus, o Espírito Santo vai te impulsionar para evangelizar, o Espírito Santo vai despertar coisas, dons espirituais em você. Então, quando a pessoa é cheia do Espírito, logicamente ela vai começar a manifestar essas realidades espirituais. Sente muita paz, muito amor, muita alegria, né? Muito bom. Mas, como eu falei, não deve ficar nessa experiência única, isolada, mas deve ser uma vida se enchendo do Espírito Santo. Sim, outra coisa também que eu já vi, já experimentei, tem na Bíblia, é a falta de força. É muito comum você ficar se tremendo ou ficar sentindo fraqueza física. Recentemente, no Ministério Águas mesmo, nós tivemos uma reunião de oração, o propósito era só esse, de se encher do Espírito Santo, e um dos momentos lá que eu comecei a cantar, comecei a orar em línguas, e começou a ficar muito forte, eu chorava, ria, parecia um bêbado, né? Igual a Atos 2, que eles foram confundidos com bêbados, exatamente porque parece, às vezes. Eu já saí de vigílias, irmão, quase carregado da vigília, né? Me enchi tanto que eu fiquei tão cheio que eu fiquei deitado, e o povo me carregando, e eu, eita, coisa boa, ô glória. E eu me lembro, não sei se a Oriana estava, mas eu me lembro que a gente saiu dessa vigília lá na comunidade do Corpo de Cristo, mas eu estava muito cheio, e a gente parou no estacionamento do Nordestão, e era madrugada, né? O Nordestão naquela época era aberto a noite toda, a madrugada. E paramos lá no estacionamento, e eu cheio do Espírito Santo, e sentindo aquela moleza, e de repente veio aquela força, e vinha um senhor andando, tinha feito uma compra no Nordestão. Menino, eu desci do carro, parti para cima do homem, ainda bem que ele não achou que era um ladrão, porque eu fui para cima dele já evangelizando ele, comecei a evangelizar. Não sei se você estava, Oriana, era eu e Vitória, né? Eu e Vitória, a menina que morava lá em casa, trabalhava lá. Eu fui para cima dele evangelizando, e eu sou tímido para chegar assim para desconhecidos. Não é a minha natureza normal chegar para desconhecidos e tentar evangelizar. Eu faço muita força para isso, né? Mas eu perdi completamente o medo. Então, isso são características de se encher do Espírito. Não é apenas fulano só foi batizado porque falou em línguas, né? É todo um conjunto de coisas que acontece. O dom de línguas, ele foi predito lá em Isaías capítulo 28, e Jesus também falou nele aqui em Marcos capítulo 16, versículo 17, como sendo um dos sinais que seguem aqueles que creem no Evangelho. Jesus diz aqui: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. E depois ele fala de outros sinais aí. Eu não vou tentar aqui defender a questão de que línguas é uma língua espiritual, porque isso eu precisaria de mais tempo para defender isso aí, porque existem denominações que negam que as línguas estranhas são línguas espirituais. Eles afirmam que é idiomas que Deus deu aos apóstolos para que eles pudessem evangelizar. Mas isso não se sustenta. O dom de línguas é uma capacitação sobrenatural, assim como é a expulsão de demônios, assim como é curar os enfermos. Então são sinais sobrenaturais que confirmam a veracidade do Evangelho. Nenhuma religião tem
essa confirmação, vamos dizer assim. Nenhuma religião diz, se você crê nessa religião aqui, nessa minha religião, você vai falar um outro idioma, você vai expulsar demônios, você vai curar os enfermos. Nenhuma religião ela tem essa capacidade de chegar e dizer que certas coisas sobrenaturais vão acontecer se você seguir essa religião. Somente o Evangelho ele tem esse tipo de promessa. Então, línguas é o quê? Um sinal predito em Isaías 28. É um sinal daquele que segue o Evangelho e é uma capacitação de Deus para que você fale em outra língua. Realmente é um idioma, mas só que é um idioma espiritual. Vamos ver o que é. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, diz aqui. O apóstolo Paulo está falando sobre o dom de línguas e o uso do dom de línguas no culto. Ele diz, por isso que fala em línguas desconhecidas, ore para que a possa interpretar. O versículo 14 diz, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ok? Primeiramente eu queria explicar que a palavra desconhecida e a palavra bem não estão no idioma original. Eu tenho inclusive aqui em grego, né, que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, não existe essa palavra língua desconhecida. O tradutor acrescentou só para a pessoa entender o que é. Mas o que Paulo está dizendo é, se eu orar em língua, o meu espírito ora. Então, o que é orar em língua? É o seu espírito orando. Eu já vi esse ensinamento em igrejas pentecostais, dizendo que quando a pessoa está orando em línguas, é o Espírito Santo que está orando. Esse ensinamento não tem fundamento na Bíblia. Em Atos 2, 4, diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Eles falaram em línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Então, o Espírito Santo ele concede essa capacitação, mas quem fala é você. Vamos continuando aqui. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. No versículo 15, ele diz, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, quando você recebe o batismo, quando você ora em línguas, você está orando numa língua, num idioma, que a palavra original é glossa, quer dizer língua e idioma. Quer dizer, tanto a língua é um membro do corpo, como um idioma. Você está orando num idioma, só que você não está orando num idioma que você entenda. Se você estivesse orando em português, você estaria entendendo. Você cresceu e desenvolveu o idioma português. Quando você nasceu, você não sabia falar português. Amém? Sabia só chorar. Os irmãos estão olhando como se eu estivesse dizendo uma coisa muito difícil, Quando eu e você nascemos, nós não sabíamos falar português, tá certo? Eu não lembro, mas me disseram, minha mãe disse que era assim. E aí eu tive de crescer em entendimento e aprender a falar português, aprender as palavras, aprender os verbos, etc. O dom de línguas, ele é sobrenatural e ele dá a você a capacidade de você falar num idioma que você nunca aprendeu. O problema é que você também não entende, porque você fala com o seu espírito. Então, outra coisa que eu já vi muito errada no meio pentecostal é essa questão de dizer que é descontrolado. Nós vamos ver que não é descontrolado, você é que controla. Aqui em 1 Coríntios 14, versículo 2, diz assim, porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então você fala do seu espírito, ninguém entende, mas Deus entende, porque você não fala para homens, você fala para Deus. Deus entende, porque é um idioma que Ele mesmo está concedendo. Certo? Então, nós vamos já ver o que é, para que serve falar em línguas. Muito bem, então no versículo 15, vamos voltar para lá, 1 Coríntios 14, 15, diz, que farei, pois? Certo? Então, primeiro, o dom de línguas, irmãos, quem define se você vai orar em línguas ou se você vai orar com entendimento é você. O dom de línguas, eu já vi muita gente, já vi igrejas que a pessoa começa a orar em línguas, então a pessoa,
não pode mexer com aquela pessoa porque é o Espírito Santo que está tomando ela. Isso não é verdade. O dom de línguas, quem está falando é você, o seu espírito. Você não entende, Deus entende, mas você tem total controle. Por isso que ele diz no versículo 15, que farei, pois, né, quem faz alguma coisa sou eu, e aí ele vai falar da escolha, orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento, cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Certo? Então, quem controla é você, não é Deus. Eu já vi histórias de pessoas que estavam falando em línguas e derrubaram até o banco da igreja, intencionalmente. Fulano foi baseado no Espírito Santo, pegou o banco da igreja, se alegrou demais. Tem que ter controle. A Bíblia diz aqui mais à frente que até na parte de profecia, a própria profecia, embora não é o tema agora, mas a profecia ela também é assim. Ela não é uma possessão do Espírito Santo. Então tem gente que age como se falar em línguas ou profecia fosse tipo uma possessão do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não possui ninguém. Ele não possui, ele inspira. A profecia precisa ser julgada porque o Espírito Santo ele traz uma inspiração para o seu espírito, mas você vai ter que falar em português. A profecia precisa ser dada num idioma que as pessoas entendam. Então, por que é que eu preciso julgar toda a profecia? Porque vai passar pela mente do profeta. Se eu não julgar, eu posso estar engolindo ali o que o profeta pode estar dizendo algo errado. Por quê? Porque passa pelo intelecto. Qual a vantagem do dom de línguas? A vantagem é que não passa pelo seu intelecto. Só que ele tem uma utilização, né? Não é para falar para a igreja. O dom de línguas aqui fala, voltando para o versículo 3, aliás, vamos ler o 4. Diz assim, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Então, para que serve o dom de línguas? Serve para você se edificar, crescer espiritualmente. Quando você ora em línguas, você está orando, como alguns autores dizem, né? Você está orando a perfeita vontade de Deus. Por que é que os santos do Velho Testamento não oravam em línguas? Porque isso é característica só do Novo Testamento. Se você voltasse para Marcos capítulo 16, quando Jesus fala os sinais que seguem aqueles que creem, ele diz, falarão novas línguas. A capacidade de falar com o seu espírito, ela é exclusiva do Novo Testamento. No Velho Testamento não havia o novo nascimento. Quando as pessoas eram pessoas lá israelitas do povo de Deus, era o povo de Deus no Velho Testamento, eles não passavam por esse milagre que nós passamos hoje. Na Nova Aliança, Deus nos dá um novo espírito. Segundo aos Coríntios 5,17, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas se passaram. No Velho Testamento, a lei de Moisés, ela não gerava novo nascimento. Por isso é que era profetizado lá em Ezequiel que Deus, vocês não se mantiveram na minha lei, eu vou colocar a minha lei no coração de vocês. Isso aconteceu somente no Novo Testamento. Então, a nova aliança, ela traz um nascimento espiritual no homem. Não sei se você já parou para pensar por que os heróis do Velho Testamento geralmente eram matadores. Abraão, quando encontrou-se com Melquisedeque, ele voltava da matança dos reis. Está lá em Hebreus capítulo 7. Moisés era um homem que comandou guerras e matou muitas pessoas. Josué comandou a morte de muitas pessoas, né? Deus mandou ele matar ali todo mundo de Jericó, ninguém era para ficar vivo, só Raabe. Você vê Sansão, os feitos de Sansão foram matar filisteus. Você vê Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi era conhecido por matar seus dezenas de milhares. Saul matava os seus milhares, Davi matava suas dezenas de milhares. Quantas pessoas Jesus matou? Nenhuma. E quando os discípulos chegaram, mestre, quer que desça fogo do céu igual a Elias? Jesus repreendeu eles. Os apóstolos não mataram ninguém. Gente, no Velho Testamento não havia novo nascimento. Os homens eram duros de coração, então Deus tratou eles dentro daquilo que eles podiam. Na Nova Aliança nós subimos, né? O amor, né? Os pregadores aí do Águias. Na Nova Aliança
É Deus voltando a habitar dentro de nós, é Cristo voltando a habitar dentro de nós. Nós recebemos novos espíritos. Então, agora espíritos novos falam novas línguas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, até aqui mesmo antes, ele diz, lá no versículo 1, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Então, anjo, ele fala. Mas anjo não é espírito? Não é? Anjo é espírito, não é? É ou não é espírito? Anjo é espírito, gente. Está lá em Hebreus capítulo 1. Diz lá no último versículo, não são, porventura, eles espíritos ministradores? Anjos são espíritos, então eles não têm corpo físico. Mas eles falam. Eles falam sem corpo físico. O nosso espírito fala também. O nosso espírito, irmãos, é isso que muita gente não entende. O nosso espírito, ele é um espírito como um anjo. O nosso espírito recriado é um espírito como um anjo. E o nosso espírito fala como um anjo fala. Então, quando você está orando em línguas, é como se... É um anjo, tipo um anjo, que é o seu espírito. É o seu espírito usando o seu corpo para falar. Eu não sei se vocês já viram possessão demoníaca. Alguém aqui já viu possessão demoníaca? Eu já vi, já expulsei vários. E um demônio, ele fala através de uma pessoa. Eu tive experiência, eu novo convertido ainda, tive uma experiência com possessão, onde o demônio começou a falar coisas que só eu sabia. E ele usa a pessoa para falar, a pessoa pode até perder a consciência. Mas veja, demônios são espíritos. Eles entram na mente da pessoa, entram no corpo e falam através do corpo. Então, o seu espírito, ele também pode falar, esse espírito novo, que ele é uma nova criatura. O seu espírito também pode falar. E ele não vai falar em português. Ele vai falar num idioma espiritual, um idioma que só espíritos entendem. Isso é o falar em línguas estranhas. Como é o seu espírito, e nós vamos ver aqui, lá, aqui voltando para 1 Coríntios capítulo 14, né? No versículo 32, diz assim, ele está falando dentro do contexto de profetizar. Ele está dizendo, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso quer dizer, irmãos, que a profecia, veja só como é interessante. Ele está explicando se você tem 3 profetas na igreja, eles podem falar, cada um por sua vez. Isso mostra que a profecia não é uma possessão do Espírito Santo. A profecia é uma inspiração onde Deus fala, coloca uma mensagem no seu espírito e você vai verbalizar essa mensagem. Certo? Então, o falar em línguas estranhas também funciona dessa mesma forma. Só que você vai falar numa língua desconhecida. Certo? Ele não serve para ministrar para a igreja. E aí, eu não vou prosseguir muito nesse assunto, mas eu indico uma série que tem no canal do Ministério Águios, que é exatamente sobre línguas estranhas. Foram 3 vídeos que eu falei sobre línguas estranhas, explicando outras coisas sobre línguas estranhas. Aqui é só um resumo. Mas línguas estranhas serve para você orar na sua vida privada, serve para você se edificar. Quando você fala em línguas publicamente, fala para a igreja, então tem que ter alguém também com o dom de interpretação de línguas para que a igreja possa entender o que está sendo falado. Só eu falar em línguas aqui para você não serve de nada, porque a edificação só vem se houver entendimento. Ok? Então, é um pequeno resumo sobre o que é o Línguas Estranhas e indico aí o restante, se quiser aprender mais, tem esses vídeos no canal, é só você procurar na série Aprendendo a Orar
sobre o dom de línguas estranhas, onde eu mostro que o dom de línguas estranhas não é idioma natural do mundo, e o que é, para que serve, enfim, e o uso das línguas estranhas também na intercessão, que é muito poderoso. Então, amados, Deus abençoe a todos, e com isso nós encerramos a lição número 4. Próxima terça nós vamos gravar aqui 2 episódios da lição 5, que tem por título Conhecendo ou Descobrindo o Poder de Deus. E nós vamos aprender sobre os dons espirituais, falar sobre outro dom que é a variedade de línguas, falar sobre profecia e também sobre imposição de mãos. Então que a paz do Senhor seja com você em nome de Jesus.